Que a graça e paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Vamos ler o livro de Esther, capítulo 1. Isto aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidade de Susã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores. O exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e governadores das províncias, estavam presentes. Então Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelência e grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidade de Susã, tanto para os maiorais como para os menores, durante 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia cortinas de algodão, brancas e azuis, amarradas com cordões de linho, de púrpura, argolas de prata, colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um piso de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. A bebida era servida em taças de ouro de vários tipos. Havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais de sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres do palácio do rei Assuero. No 7º dia, quando seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Meumã, Bizitá, Arbona, Bigtá, Abagatá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos, aos príncipes, a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender à ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito, e os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que tinham acesso direto ao rei e se assentavam como principais no reino. Ele perguntou: segundo a lei, o que é que se deve fazer à rainha Vasti por não haver cumprido a ordem do rei Assuero, transmitida por meio dos eunucos? Então Memucã disse na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Quando este decreto do rei for proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho agradou tanto ao rei como aos príncipes, e o rei fez o que Memucã havia sugerido. Enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Amém. O livro de Esther é um livro dentro da revelação bíblica com algumas particularidades, e uma delas que a gente mais conhece é que o nome de Deus não aparece no livro. Nós vamos ver Deus agindo o tempo todo, a mão de Deus, a graça de Deus, o livramento de Deus. Nós vamos ver o povo de Deus
inclusive orando e jejuando, mas o nome Deus não aparece. Assim é a nossa história. Há momentos na nossa vida que parece que claramente a gente não está enxergando o Senhor, mas o Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo, o Senhor está no controle das circunstâncias, dos detalhes, da história. Nós vamos ter esse discernimento em Deus, de que o Senhor age em todo o tempo, até nos momentos que parecem mais obscuros e a nossa percepção dele está limitada. A história de Esther está aí entre o período de Daniel e aquele período de Neemias e Esdras, quando o povo de Deus começa a retornar para Jerusalém, aí no tempo do Império Medo-Persa. E é nesse contexto que o capítulo 1 começa nos falando que nos dias de Assuero, este aí rei, né, do Império Medo-Persa, que foi o império que dominou após a Babilônia, nós vemos essa revelação bíblica tão especial. O capítulo 1, de maneira específica, vai nos falar sobre a realidade de uma sociedade que não tem o temor de Deus, que não conhece a Deus. Perceba que esse ambiente desta monarquia medo-persa é um ambiente secular, mundano, daqueles que não conhecem a Deus. E quais são as marcas aí desse ambiente que a Bíblia muitas vezes vai usar o termo Babilônia para descrever as pessoas que vivem longe do temor de Deus, quando o sistema que está sobre as pessoas é um sistema humanista secular, ou seja, o homem é o centro, a vontade do homem é que está sendo cultuada e buscada, e Deus, ele é simplesmente desconhecido e desonrado. Qual é a característica, ou quais as características que o capítulo 1 então vai nos mostrar desta sociedade que não conhece a Deus? Primeiro fala de um ambiente de ostentação. O versículo 4, irmãos, até nos assusta, é curioso, porque fala das riquezas, da glória desse reino, do esplendor, da grandeza, e para mostrar o que ele tinha, ele faz uma festa que dura 180 dias, que coisa! Os mais exagerados nas suas festanças mundanas se surpreendem de ver essa realidade. Mas quanto mais a pessoa se afasta do Senhor, mais ela fica aprisionada ao orgulho, à cobiça desenfreada, sabe, quando o prazer vai se tornando devassidão, e a ostentação de querer mostrar a sua grandeza. É isso que os governantes querem fazer, é isso que as pessoas que começam às vezes a acumular riquezas querem fazer, e é isso que nós, se nós não tivermos o temor de Deus, podemos também fazer, mesmo tendo pouco. Às vezes nós não vamos fazer uma festa desse nível e dessa ostentação aparente, mas às vezes com a nossa vida, amado, longe do temor de Deus, nós vamos querer aparentar, demonstrar aquilo que não tem valor algum para Deus. Ostentação é uma marca de uma sociedade que está longe de Deus. E a Bíblia fala que o rei de Israel, ele não deveria buscar riqueza, multiplicar cavalos. O que o rei, um governante que teme a Deus, deveria buscar? Sabedoria. Foi o que Salomão pediu. Um rei, um homem que está numa autoridade, ele deveria ser prudente. Isso fala de autoridade em qualquer nível, não só política, até mesmo eclesiástica. A nossa busca deve ser pela glória de Deus, e não pela ostentação e pela glória dos homens. A segunda característica aqui do capítulo 1 de Esther, que certamente ela é a personagem principal, no sentido humano, na verdade, sempre o personagem principal é o próprio Senhor, mas no capítulo 1 ainda, vai nos mostrar uma segunda marca dessa sociedade sem Deus: a busca pela vontade própria. É muito interessante como que isso aparece de maneira tão clara no texto bíblico. O texto fala que ali estavam os nobres, os governadores das províncias que vieram para ver a grandeza do Império Medo-Persa. E aí no versículo número 6, diz que havia cortinas de algodão, brancas e azuis. Você percebe aquela festa com tudo de riqueza que poderia ter naquele lugar. E aí no versículo 8 diz que eles bebiam sem restrições.
como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Essa é a marca do homem que não anda no conselho de Deus. Às vezes a pessoa diz, eu não vou fazer a vontade de Deus, mas também eu não vou fazer a vontade do diabo. Irmãos, quando a gente busca fazer a nossa vontade, nós já estamos demonstrando que nós não estamos andando no temor de Deus, na vontade de Deus. Então o texto mostra o que todo homem e toda sociedade que não teme a Deus busca, ou seja, a vontade própria. Quero fazer a minha vontade, eu tenho a minha opinião. Inclusive acerca dos mandamentos bíblicos, quantas pessoas dizem, não, eu faço dessa maneira, do meu jeito, Deus sabe. Tudo isso é espírito de engano, falta de temor de Deus. Quando a gente começa a viver, a gente começa a usar o nosso tempo, usar a nossa profissão, usar o nosso dinheiro, tudo isso para nós mesmos, para o nosso próprio prazer, deleite. Nós vamos perceber no livro de Esther que entre festas e situações difíceis, tem jejum, tem oração, tem pessoas que estão ali voltando-se para o Senhor. Tem ali o povo judeu, o povo de Israel, o povo de Deus na antiga aliança, que estava nesse contexto e que estava buscando a vontade de Deus e não a vontade pessoal. Por isso que o Senhor Jesus, quando nos chama para ser discípulos, Ele diz, quem quiser vir após mim, primeira coisa que Ele diz, a si mesmo se negue a si mesmo, é negar as nossas vontades, as nossas vaidades, o nosso estilo de vida, o que a gente gosta de viver fazendo. O Senhor, Ele nos mostra a vontade dEle e nos dá prazer de fazer a vontade dEle. Quem anda com Deus tem prazer na vontade de Deus. E então, a sociedade sem Deus, ela busca a vontade própria. E escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo diz que no final dos tempos, serão dias difíceis. E a primeira marca do homem do final dos tempos, ele diz, eles serão amantes de si mesmo. Então, quanto mais próximo da volta do Senhor, no final dos tempos, as pessoas vão querer fazer mais a vontade dela. E algumas vão até buscar a Deus, ir às igrejas, ouvir as palavras, mas buscando de alguma maneira algum benefício próprio, pensando em si mesmo, não na vontade de Deus. Irmãos, isso é marca daqueles que não temem o Senhor. Fazer somente a sua própria vontade. E uma definição boa de cruz, de realmente tomar a cruz que Jesus nos ensina a fazer, a cruz é todas as vezes que a minha vontade encontra com a vontade de Deus, e eu decido fazer a vontade de Deus. Quando assim eu ajo, a cruz está operando no meu caráter, está operando na minha vida, é quando eu estou fazendo a vontade de Deus, definição que eu gosto muito do pastor Derek Prince. Terceiro lugar, o capítulo 1 de Esther também nos mostra que a sociedade sem Deus, ela tem um culto à aparência. As pessoas querem sempre valorizar a aparência, o que as pessoas estão vendo. Olha só, a partir do versículo 10, o rei, não contente de ter já feito uma festança sem limites, ele quer mostrar a beleza da sua esposa, da rainha, para os príncipes que estavam ali. Versículo 11, então diz que ele pede para que trouxessem a sua presença a rainha Vasti, alguns falam Vasti, a pronúncia aí do nome, que ela viesse, porque ele queria mostrar a beleza dela. Irmãos, ela era muito bonita. Como que o homem valoriza a aparência, né? A sociedade, o homem vê o exterior. E nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente valoriza mais a aparência do que a essência. Quando a gente valoriza mais cuidar do corpo do que cuidar do espírito e da alma. A Bíblia diz que a beleza da mulher deve ser se revestir de um espírito reto, íntegro, sóbrio. A beleza do homem deve ser a beleza do seu caráter. Isso não é um convite ao relaxamento com o nosso corpo, com nos arrumarmos, mas irmãos, se formos honestos, nós vamos perceber que há muito mais gasto, investimento na vida de muita gente, e nossa, se nós não vigiarmos, no que é estético, do que naquilo que é do caráter humano. A sociedade sem Deus, ela supervaloriza o externo, por sua própria vaidade, culto à aparência. E em último lugar, o capítulo 1 de Esther nos mostra que essa sociedade que não reconhece o Senhor, ela vai estar sempre cercada de maus exemplos. Sabe, a nossa vida, ela tem a razão de ser
sempre voltada para glorificar a Deus. E glorificando a Deus, servimos de exemplo para outras pessoas. Nós devemos viver de tal maneira que, se os nossos filhos decidirem seguir os nossos passos, eles vão agradar a Deus. Nós devemos viver de tal maneira que os nossos amigos, ao olhar para nós, eles se inspirem a amar mais o Senhor. Eles se inspirem a ser filhos como somos, pais como somos, amigos como somos, ovelhas de Jesus, membros de uma congregação como nós somos. A nossa vida deve servir de exemplo. Aí, dentro do contexto de Esther capítulo 1, esta rainha, ela fez algo que foi extremamente grave, porque ela foi rebelde, insubmissa à ordem do marido, do rei. E foi algo grave até pela dimensão que poderia tomar. E é isso que acabou acontecendo no capítulo 1. O rei ficou enfurecido, inflamado de raiva, porque aquilo foi um mau testemunho para as pessoas que estavam ali. Certamente ofendeu o orgulho dele, nós sabemos disso. Mas o texto mostra a preocupação que os reis daquele tempo tinham, que aquele mau exemplo daquela rainha, e olha, ela é uma autoridade, quantos maus exemplos de autoridades trazem verdadeira destruição na vida de tantas pessoas, e a coisa é tão séria que eles têm que ser radicais contra a atitude dela. Ela foi deposta daquele cargo, ela foi proibida de se aproximar do rei, ela perdeu o lugar dela, e os irmãos sabem que, com todas essas confusões do capítulo 1, de alguma forma especial, Deus estava agindo para preparar um ambiente, para livrar o seu povo e para usar o seu povo para a glória do nome dele. Irmãos, nós vivemos na sociedade tão sem o temor de Deus. Nós vivemos na sociedade que revela esse quadro de Esther capítulo 1, o quadro que lá em Apocalipse aparece como a grande Babilônia, que é esse sistema onde o Senhor, o nosso Deus, o Yahvé, o Deus único, não é adorado, não é reconhecido. E quando citam o nome dele por alguma razão, não o citam como o único Senhor ou como a primazia da vida das pessoas. Esse é o sistema da Babilônia. O homem sempre que é exaltado. Mas nesse contexto, Deus vai levantar o seu povo. Deus vai guardar o seu povo, e Deus vai usar o seu povo sempre, em qualquer situação, para glorificar o nome dele. É o que nós vamos ver daqui em diante na vida da Esther e no contexto que ela vivenciou. Mas para concluir então, é importante a gente perceber que o mau exemplo de rebelião, de desonra, ele tem um poder devastador de se propagar. Nós precisamos amar ao Senhor, andar com Deus por causa do Senhor, e também para que outras pessoas possam olhar para nós e aprender a amar o Senhor, a aprender a honrar o Senhor. A Bíblia diz que os pais devem ensinar as crianças, os filhos, no caminho que devem andar. Não é ensinar o caminho, mas é ensinar no caminho. É enquanto você caminha, pratica, então você ensina os seus filhos a amar a casa de Deus, a amar a palavra de Deus, a amar a oração, a amar inclusive os pastores, porque isso faz com que eles tenham saúde espiritual, creiam no Senhor. E nós não ensinamos falando faça, nós ensinamos fazendo, e eles observam. Então, um mau exemplo aqui, a rainha Vasti, ela não estava preocupada com o que as pessoas poderiam falar, ou com a destruição que ela poderia trazer em outras vidas. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas não só fazem o que querem, mas elas dizem: ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero, eu pago as minhas contas, eu não presto contas a ninguém. Isso é o espírito daqueles que não têm o temor de Deus, porque quem tem temor de Deus, ele sabe que ele vive em família, ele sabe que ele vive como congregação do Senhor, ele sabe que ele vive numa sociedade que nós devemos sempre estar nos policiando. Nós vamos ter erros, nós vamos ter equívocos, mas nós precisamos ter o padrão de buscar agradar ao Senhor, honrar o Senhor, honrar a família, honrar os princípios da família, não só quando somos vistos, mas dentro do nosso coração, quando percebemos sentimentos, reações que não são agradáveis a Deus e não serviriam de bom testemunho, nós deveríamos pedir ao Senhor: Senhor, me liberta, me purifica, me ensina a amar o Senhor, e que a minha vida sirva para que outros aprendam o caminho do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos fazer caminhos retos, para que o manco não se extravie, antes seja curado. Que Deus possa levantar entre nós jovens que possam andar com Deus
que possam ter um testemunho que outros se inspirem. Mulheres, homens, pais, mães, maridos e mulheres que sirvam de exemplo nessa geração tão difícil. Irmãos, capítulo 1 de Esté, então, fala deste mundo, dessa sociedade sem o Senhor, mas lembrando que Deus tem o seu povo que vai andar na presença dele em qualquer momento da história. Vamos orar? Pai, nós te louvamos porque a palavra do Senhor nos inspira, nos encoraja. Também, Pai, te louvamos porque a tua palavra não esconde a realidade, e nós vivemos nesta terra como povo do Senhor, povo de Deus, sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino do seu Filho. Pai, nós queremos orar para que possamos aprender com a tua palavra nesses dias, neste livro tão precioso, que o Senhor possa nos ajudar a enxergar a iniquidade que está reinando no mundo afora, mas também enxergar no nosso coração o nível do amor que nós temos tido pelo Senhor, porque a tua palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nós oramos para que o teu amor em nós cresça nesse tempo, não esmoreça e nem permaneça no mesmo nível, mas que nós possamos te amar cada dia mais, para viver o contrário dessa cultura que não te reconhece. Nós queremos viver a cultura do reino de Deus, o amor pelo Senhor acima de todas as coisas, e que possamos ser sal na terra, luz no mundo, influenciando vidas e famílias e nações, para que conheçam o Senhor e adorem ao Cordeiro, em nome de Jesus. Amém, Senhor.